A bancada do agronegócio no Congresso manifestou apoio ao presidente Jair Bolsonaro na disputa pela reeleição. Em um pronunciamento com o presidente, vários parlamentares explicaram que o setor decidiu apoiar de forma maciça o governo atual em sua busca pela reeleição. A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, eleita senadora, afirmou: "Não temos nenhuma dúvida de que o presidente foi o que mais deu apoio ao agronegócio brasileiro." Ela declarou que pequenos, médios e grandes produtores estão fechados com a candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro. O deputado Sérgio Souza enfatizou ainda as ameaças à liberdade e a falta de segurança jurídica. Ele disse: "É muito claro o resultado do que aconteceu e acontece no Brasil nos últimos anos. O agro não parou nem na pandemia. O agro é o grande pilar de sustentação desse país e tem responsabilidade com o desenvolvimento, com a geração de empregos, com a geração de renda, com a segurança jurídica, principalmente o direito à propriedade e as liberdades de ir e vir neste país. E nós não poderíamos tomar outra decisão." A bancada do agro no Congresso Nacional tomou um lado, o caminho para a direita, o caminho da retidão, com fé em Deus, os caminhos da liberdade, da redução do custo de produção e da produção de alimentos de qualidade que cheguem à mesa do cidadão brasileiro, vendendo para mais de 200 países. Nós temos um só lado, que é o lado da liberdade, o lado do presidente Jair Bolsonaro. Após os pronunciamentos de vários parlamentares e do ministro do Meio Ambiente, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou e apontou que, com a nova composição do Congresso que se desenhou nesta eleição, o terreno está arado, a terra está pronta para semear e colher. O presidente lembrou que o Brasil tem muitos recursos naturais e que sua exploração depende da iniciativa privada, que precisa ter liberdade para produzir. Ele disse: "Quem gera renda, quem dá emprego é a iniciativa privada, são os empreendedores." O direito à propriedade e o respeito à livre iniciativa têm sido relativizados ou cancelados no Brasil. Para uma classe de cidadãos, caracterizados pela velha imprensa como bolsonaristas, as garantias e direitos fundamentais estão suspensos. Em CPIs e em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, cidadãos e empresas ficam sujeitos a quebras de sigilo, devassas, prisões políticas, buscas e apreensões e confiscos. As investigações se originam de relatórios, matérias e reportagens produzidos pela concorrência, que são tomados como verdadeiros sem questionamento, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas. Toda a renda da Folha Política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão monocrática e em inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos e CPIs, a intenção é impedir o funcionamento das empresas ao privá-las de suas fontes de renda. A decisão de Salomão foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Do agronegócio, parlamento, orgulho nacional. Conversamos um pouco mais sobre as questões do campo, a nossa responsabilidade na segurança alimentar do Brasil, de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, o quanto crescemos ao longo desses 4 anos e quanto podemos crescer trazendo divisas e alimentos mais baratos para o nosso povo. Então, primeiro aqui o nosso grande expoente,
Eu costumo chamar da pequena grande mulher, Tereza Cristina, que foi uma gigante à frente do Ministério da Agricultura. E a nossa nova senadora por Mato Grosso do Sul. Tereza, a palavra. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui novamente, fizemos isso há 4 anos atrás, quando a bancada do agro foi levar o seu apoio ao presidente Bolsonaro, e agora nós estamos aqui de novo maciçamente prestando esse apoio e colocando o nosso trabalho agora para que o presidente se reeleja. E não temos nenhuma dúvida de que o presidente foi o presidente que mais deu apoio ao agro brasileiro. Deu apoio através do crédito, deu apoio através de ações. Na infraestrutura, presidente, nós ouvimos agora, na BR do Mar, que o senhor tanto trabalhou para isso, foi importantíssimo. É claro que o Congresso aprovou que nós vamos ter aí milho chegando mais barato ao Nordeste, que atravessava o Brasil de Mato Grosso ao Pernambuco, e hoje vai através da cabotagem. Enfim, nós temos uma série de coisas que é por isso que o agro integralmente, os produtores rurais, pequenos, médios e grandes produtores, estão fechados com a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Excelente. Pessoal, é muito claro o resultado do que aconteceu e acontece no Brasil nos últimos anos. O agro não parou nem na pandemia. O agro é o grande pilar de sustentação desse país e tem responsabilidade com o desenvolvimento, com a geração de emprego, com a geração de renda, com a segurança jurídica, principalmente ao direito à propriedade e às liberdades de ir e vir nesse país. E nós não poderíamos tomar outra decisão. A bancada do agro no Congresso Nacional tomou um lado dos caminhos para a direita, dos caminhos com a retidão, com fé em Deus, dos caminhos da liberdade, dos caminhos da redução do custo de produção e da produção de alimentos de qualidade que chegue à mesa do cidadão brasileiro, vendendo para mais de 200 países. Nós temos um só lado, que é o lado da liberdade, que é o lado do presidente Jair Bolsonaro. Estamos juntos. Essa campanha, presidente. Vamos falar? Cara do Tchê, olha que eu tinha a roda do Tchê aqui. Pessoal, uma das pautas mais importantes para nós no mundo é discutir nacionalismo no mundo globalizado. Nosso país é vulnerável. Enquanto eu converso com vocês, com o presidente aqui, o Taiwan produz 94% dos chips de computador, dos semicondutores. Tudo que se move nesse país mecanicamente depende de chips de semicondutores. Se a China tiver um conflito com o Taiwan, no dia seguinte nosso país fica vulnerável. A Rússia dá um tiro na Ucrânia, no dia seguinte nós não sabemos se temos nutrientes. Temos muito solo e água, mas nosso solo é fraco, precisa de nutrientes. Nossa jazida de potássio está pronta para ser operada. Nós precisamos ter autonomia do refino de petróleo. Se for mais fácil comprar de fora, se compra. Mas tem que ter compromisso com quem precisa da comida que produzimos do outro lado do mar. E a segunda pauta que conversamos com o presidente é que a matéria-prima mais importante do Brasil hoje é mão de obra qualificada. Temos 60 milhões que estão subremunerados ou não remunerados com o mercado profissional. Já era ruim no mundo analógico, é muito pior no mundo digital. O Brasil precisa requalificar a mão de obra. As mãos não são capazes de construir o que a cabeça não conhece. Essa é uma tarefa, presidente, para nós, os municípios, estados, uma aliança tática com os setores envolvidos no processo e com o Sistema S. Nós vamos construir um grande mutirão para reconduzir na escola dinâmica, fazer inclusão produtiva de 60 milhões de brasileiros que estão entre 18 e 65 anos fora do mercado de trabalho sem conseguir ter acesso por falta de habilitação. Estaremos nas duas pontas, no mercado internacional e na mão de obra qualificada, como inaugurando gente. O Brasil precisa reaprender a inaugurar gente. Obrigado. Valeu, Guilherme. A minha mensagem é para os agricultores familiares de todo o Brasil. Presidente, o alimento produzido por esses agricultores, muitos deles se concentram no mercado interno. E foi muito importante o senhor liderar uma política econômica permitindo que chegasse renda aos brasileiros, para que esses brasileiros pudessem ter acesso a esse alimento produzido por esses agricultores. De certa forma, então, o senhor ajudou muito para que os pequenos agricultores também mantivessem a sua renda e a sua estabilidade econômica.
Tereza Cristina, a senhora liderou um programa para que nós dobrássemos a capacidade desses agricultores familiares abastecerem aos programas como o PNAE, por exemplo. Saiu de R$20 mil para R$40 mil. Isso levou renda aos pequenos agricultores do Brasil. Muitos deles, presidente, organizados em cooperativas. E essas cooperativas conseguem dialogar com as pessoas, levou renda e oportunidade, às vezes em rincões do país, que às vezes é ignorado, às vezes é conhecido, mas organizados em cooperativas. O ministro Paulo Guedes fez uma política econômica importante dos auxílios, auxílio emergencial, agora o Auxílio Brasil. Esse dinheiro, pessoas que recebem compram o alimento, muito dinheiro dos agricultores familiares. Eu tenho certeza que o senhor já foi reconhecido nas urnas por esses agricultores. Olha no meu Espírito Santo, municípios que têm a agricultura familiar como a principal fonte de renda e atividade econômica. O senhor foi reconhecido. Tenho certeza que agora essa mensagem vai chegar no meio ambiente. Você não caminha o meio ambiente sem uma aliança com o agro também não caminha sem o meio ambiente. Estamos recebendo aqui o Juca, o nosso ministro. Olha lá, Juca. Obrigado, presidente. Parabéns por essa política. Nós fazemos uma política junto com o setor privado, junto com o setor do agro, para mostrar que o agro é sustentável. Vai consumir um produto do agro e absorver carbono da atmosfera e fixar no solo para melhorar os nossos solos. Ao mesmo tempo, você vai poder andar num veículo a etanol que vai estar absorvendo carbono da atmosfera e fixando carbono no solo. O agro, junto com o meio ambiente, trabalham juntos no governo Bolsonaro. Diz a história, se as cidades forem destruídas e os campos preservados, estas voltarão a existir. Mas se fizermos o contrário, nada será sobrado dessa história. O que é o agronegócio? Até há pouco tempo, muito estigmatizado por partidos de esquerda. Não tinha uma unidade, eles tinham problemas. E qual a missão do chefe do executivo? Mas não era o suficiente ainda. Nós tínhamos que ter um bom ministro de meio ambiente, que realmente entendesse a questão ambiental com racionalidade e está de mãos dadas com a agricultura. Tivemos o ministro Ricardo Salles, atualmente o Juca, que tem essa parceria com os produtores do campo, que tem levado ao Brasil a certeza da sua segurança alimentar, a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Também agregou-se a Tereza Cristina as secretarias, uma da pesca, estava tudo razoavelmente bem, para fora nem tanto. O asfaltamento de 50 km da BR-163 no Pará fez com que em época de chuva não ficasse mais os caminhões, os bitrens, parados por uma semana para vencer aquele pouco espaço de tempo. O que fez o Tarcísio também para resolver esse assunto? Parceria com o Exército Brasileiro, os batalhões de construção que não pararam em nenhum lugar do Brasil a colaborar com a infraestrutura. E o nosso país, cada vez mais, se transforma num gigante dessa área. Cada vez mais outros países estamos arrecadando mais. O agro não parou durante a pandemia. Foi um exemplo para todos nós e para o mundo. Agora há pouco, falou um parlamentar aqui sobre a nossa dependência em outras áreas. Parabéns! É a capacidade nossa, executiva e legislativa, de se antecipar a problema. Isso se chama de economia easy, né? É industrialização e substituição à importação. A curva de Laffer do Paulo Guedes, quando fui conversar com ele, logicamente que ele sabia o que era isso, né? A curva de Laffer, quanto mais se aumenta o imposto, mais se arrecada. Chegou um ponto, continua aumentando, cai. Essa curva de Laffer já tinha ficado bem para trás no retrovisor, com a diminuição da carga tributária. Quando você gasta menos para a sobra de recursos, você vai gastar para comprar outro bem. E o imposto vem por ali, substitui o imposto pelo outro. Somos um país que ninguém tem o que nós temos. Vocês sabem que ninguém tem terras agricultáveis como a nossa, biodiversidade, riquezas minerais, água potável, riquezas naturais, clima aprazível, uma população inigualável. E o Brasil está dando certo.
Passamos momentos difíceis na pandemia, algo que foi uma incógnita ainda para muita gente. Passamos por isso, lamentamos as mortes, mas mantivemos a economia funcionando com programas do governo federal, mas um veio de um senador, Jorginho Melo, quando nós aprovamos o Pronamp e o BEM, que fizemos com que os anos de 20 e 21, que tinha tudo para colapsar a economia, se criou quase 3 milhões de empregos nesses 2 anos, enquanto no 2015, 2016, se perdeu quase 3 milhões de empregos. Com a crise lá de trás, nós tínhamos a pandemia aqui, mantivemos vivos. Eu fui o governo que primeiro enfrentou o teto de gastos. Mesmo com menos dinheiro para gastar, fizemos mais que anteriores. Vamos voltar para o agronegócio, para o grande terror do campo, invasões de terra. Lembra que no governo Fernando Cardoso tínhamos uma invasão de terra por dia. No governo Lula passamos a ter 20 invasões de terra por mês. No nosso governo chegou a 5 por ano. Nenhuma medida de força foi tomada contra os assentados, que era o mais do senhor João Pedro Stede, do senhor José Rainha, sugestão da Tereza Cristina, sugestão do nosso Geraldo Melo, filho do senador, que nos deixou há pouco tempo, titulando terras, 420 mil títulos. Esse homem que vivia num assentamento, onde ele não era dono daquilo, passou a ser dono daquilo, passou a se preocupar com o futuro da tua terra. Ele sabia que a partir daquele momento, o que ele viesse a produzir ali, construir de benfeitorias, ficaria para os seus filhos e netos. Passaram a ser amigos do fazendeiro do lado, passaram a integrar de verdade a agricultura familiar, passaram a ter crédito. Como disse agora há pouco o parlamentar aqui também, há 10 anos, o limite de venda do que eles produziam. A ideia do governo, Tereza Cristina e parlamentares, dobrar isso aí, dobramos isso, passou a ter mais garantia daquilo que ele produzia para vender para alguém. O Brasil é um país fantástico. Eu considero aquela terra arada, gradeada, adubada. Só falta jogar a semente em cima e ir para frente. Essa semente o que vai ser? Quem vai estar à frente do Executivo Federal? Nós aqui já decidimos quem vai estar à frente disso. É quem deu liberdade a eles, quem acreditou nos homens e mulheres do campo. Acreditou que o país, a grande vocação nossa, é o agro. Temos um parque industrial também muito bom. Quando o Paulo Guedes fala, juntamente com o ministro Juca do Meio Ambiente aqui, juntamente com outros ministros, investir em eólicas offshore, são as torres, os cataventos na costa do Brasil, descobriu-se que o nosso potencial lá é para gerar energia o equivalente a 50 vezes que gera Itaipu binacional. Ou seja, é uma reindustrialização da cidadania para aquelas pessoas. Obras paradas desde 2012, cobertas de denúncia de corrupção, de desvio, não de água, mas de recursos. E nós recuperamos isso. O trabalho do Rogério Marinho foi reconhecido no Rio Grande do Norte, foi eleito senador da República. Nós temos um quadro excelente de novos parlamentares eleitos, de outros parlamentares reeleitos também para a Câmara e o Senado, que mostram para nós mais problemas e atritos, né? Quando virou o 3º ano do nosso governo. Houve um maior entendimento com o parlamento brasileiro e agora será praticamente 100% esse bom entendimento. O terreno está arado, a terra está pronta para ser semeada e colher. E quem vai colher isso? É o povo brasileiro, com comida, com alimento, com divisa, com renda. Vamos investir também, cada vez mais, né? O Marcos Ponte deu um grande impulso tocante a isso, pouco divulgado pela nossa querida grande mídia brasileira. As ações que ele fez, dessalinização de água, maquinário vindo de Israel para cá, que funcionam para água em escolas, como temos em algumas do Nordeste, um plano piloto. Outros locais, estamos investindo em nióbio e grafeno. Imagina, o Brasil já tem a bateria de nióbio lá no Ciclo, em Campinas. Eu estive lá por mais de uma vez. Estão agora estudando a sua super bateria agregando grafeno. O que é isso? O que o Elon Musk veio fazer no Brasil? Ele não veio aqui para passear, tanto é que foi um bate e volta, tá? A nossa super bateria de nióbio e grafeno já está saindo da prancheta. Em poucos minutos elas são recarregadas. Imaginem
o teu carro parar num posto de combustível, tu vai tomar um café e volta, tem mais uma autonomia para 400 quilômetros. Só o Brasil tem Unióbio. Araxá é nosso. Catalão perdemos há pouco tempo. Araxá é brasileiro, vai continuar sendo brasileiro. Não sou estatizante. Mas algumas coisas devemos dizer, isso não, isso é do Brasil. Esse o governo federal tem que manter a sua vigilância, o seu trabalho em cima daquilo. Se só nós temos Unióbio, só nós realmente podemos dizer para o mundo todo que a nova matriz energética limpa, associada com as offshore, que nós vamos ter no Nordeste. Nós aqui temos também geração de energia solar, além da eólica que falei, temos a da biomassa, a hídrica, como venho falando há algum tempo, sobre o Vale do Rio Cotinho no estado de Roraima. Isso daria uma entrevista de 1 hora com vocês para ver o potencial do Brasil. E nós todos, o gás também, sem comentário. Tive na Guiana e Suriname, lá com a nossa equipe do Ministério das Minas e Energia, porque nos interessa a Petrobras, descobriu-se reserva de óleo e gás na região o equivalente às reservas brasileiras, só inferiores à maior reserva do mundo que está na Venezuela. Imaginem, pessoal, a Venezuela tem a maior reserva de óleo do mundo e seu povo vive numa situação de pobreza semelhante ao Haiti. Por que isso? Escolhas erradas. Pessoas que não têm visão, pessoas que querem ocupar o poder pelo poder. A ocupação do poder, quer seja legislativo e executivo, é para servir a sua pátria. Não existe orgulho modo verde e amarelo. Assistimos, por ocasião das eleições, pessoas idosas, amparadas por filhos e netos, para ir votar. Pessoas que sabem realmente o que tem que fazer. Tem conhecimento histórico para onde estava indo o Brasil há décadas e para onde está apontando agora. Essa união do pessoal do agro aqui, da Frente Parlamentar da Agricultura, pessoas fantásticas, investir nessa área sempre existe. 30 hectares de arroz, ralei. Estamos chegando a 2, 3 anos a autossuficiência em trigo. Quem podia esperar isso? Plantar trigo em Roraima. Geralmente era mais fria em Roraima. A possibilidade de 1 milhão de hectares com irrigação. A região do Mato Piba também. Ou seja, é um país fantástico. E por que não dava certo? Eu costumo sempre dizer, né? Olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Olha o que o Brasil tem, firmar o acordo. Veja o que foi assinado. Qual era a questão dela? A questão no tocante às coisas ambientais é aquele, o governador não é o prefeito. Quem gera renda, quem cria emprego é a iniciativa privada, são os empreendedores. Eu só tenho emprego quando crio cargo em comissão, cobro o concurso público, que muitas vezes são essenciais para nós, servidores, sim, mas não é essa a tônica principal. O Brasil, segundo Paulo Guedes, e eu aqui embaixo, está condenado a... Temos um encontro com as urnas agora no próximo dia. Então, do Nordeste, eu tive no primeiro turno mais votos agora do que o primeiro turno de 2018. Ou seja, o povo do Nordeste está entendendo que em grande parte, muita coisa de errada tem por lá, porque quem governou eles ao longo dos últimos 20 anos foi a esquerda, foi o PT. Onde há o PT, tem o atraso, tem a divisão, tem a luta de classes. Tem o nós contra eles, tem o homo contra hétero, o pai contra filho, o nordestino contra os turistas, homem contra mulher, tem isso. Nós somos um país que tem que ter união, tem que ter amor entre nós. Não conseguir a reeleição para o Brasil. Continuar o caminho da prosperidade. O senhor citou o Fernando Henrique Cardoso e ele agora há pouco declarou apoio ao Lula no segundo turno. O senhor tem alguma coisa? Não, tem direito.